Olá! Neste vídeo nós vamos estudar as ideias de precedente, jurisprudência e súmula. E esse então é um vídeo que é muito interessante para quem está estudando fontes do direito, em introdução ao direito, como também é um vídeo que é interessante para quem está estudando processo civil e agora a teoria dos precedentes. E por que é que esse assunto se tornou tão importante no Brasil hoje em dia? Especialmente por causa do novo Código de Processo Civil. Existem vários dispositivos do novo código que interessam ao assunto, mas eu vou deixar aqui na descrição os artigos 926 e 927 para você dar uma olhada. E aqui na descrição também o link para a minha apostila de introdução ao processo civil, onde eu trato sobre esses conteúdos. Especialmente na lição 9 da apostila você vai encontrar esse assunto. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que para você aproveitar melhor esse vídeo aqui, você precisaria ao menos assistir outros 2 vídeos aqui do canal. E o link para eles também está aqui na descrição. O primeiro é o vídeo sobre as tradições de Civil Law e de Common Law, e o segundo é o vídeo sobre a ideologia dinâmica da interpretação. Então, se você ainda não assistiu, talvez fosse bom que você parasse e assistisse esses vídeos, porque eu vou fazer menção a alguns conceitos aqui, sem dar toda a explicação necessária, porque a explicação já foi dada ali. Vamos começar então com a ideia de jurisprudência. Jurisprudência é uma ideia desenvolvida pela tradição de Civil Law, no contexto da ideologia estática da interpretação, naquela ideologia que nos diz que o juiz, o poder judiciário, não poderia criar o direito. Então, o juiz, o poder judiciário, somente interpretaria a lei, sem criar o direito. Então, nós temos vários juízes, vários tribunais para os quais vão os recursos e está todo mundo interpretando a lei. Mas é evidente que a interpretação vai ser certa ou errada. E aí, depois de vários casos, vários julgamentos em que há a interpretação da lei, o entendimento de um tribunal interpretando a lei num determinado sentido é o que se chama de jurisprudência. Então preste atenção, por favor, no conceito. Jurisprudência é o entendimento, a interpretação, o entendimento que você encontra em diversas decisões de um mesmo tribunal num sentido. Então assim nós podemos falar na jurisprudência do STF, na jurisprudência do STJ, na jurisprudência do TST e assim por diante. Mas preste atenção, hein? Você não tem jurisprudência com uma só decisão. Doutor, achei uma jurisprudência que diz que nós temos razão. Ou pior ainda, doutor, achei 2 jurisprudências. E por aí vai. O que o nosso amigo estagiário está querendo dizer aqui é que ele achou um julgado que diz isso ou que diz aquilo. Mas para saber qual é a jurisprudência de um tribunal, você tem que saber como aquele tribunal decide. E normalmente você vai precisar analisar uma série de decisões. Pense na trabalheira. Então, para facilitar a nossa vida, os tribunais criaram algo que é chamado de súmula. Súmula significa resumo, e a súmula, na verdade, é só isso. É o resumo da jurisprudência para facilitar a nossa vida. Então os tribunais resumem aquilo que eles entendem para ficar mais fácil de você pesquisar. Só que essa maneira de ver as coisas, além de dar uma trabalheira desgraçada, ela é muito antiquada. Então, com o passar do tempo, a própria tradição de Civil Law passou a admitir a ideologia dinâmica da interpretação. E segundo a ideologia dinâmica da interpretação, como nós já vimos em outro vídeo, passa-se a admitir que o Poder Judiciário cria sim o direito. Na verdade, reconstrói o direito a partir do texto da lei. Mas, se agora o direito não está mais no texto da lei, o direito é o resultado da interpretação encontrada na decisão judicial, como é que nós vamos saber qual é o direito? Se cada juiz decide de um jeito, se cada tribunal decide de um jeito. Bom, para isso é que existem tribunais responsáveis por fornecer orientação. E assim, os antigos tribunais superiores passam a ser compreendidos como tribunais supremos ou como cortes supremas. Então a função de uma corte suprema é fornecer orientação. E agora, com a ideologia dinâmica da interpretação, a ideia dos precedentes,
que foi desenvolvida na tradição de common law passa a ser aceita na tradição de civil law. E aí nós vamos falar então especialmente dos precedentes das cortes supremas. E aí por isso que é importante nós estudarmos aquilo que os nossos amigos norte-americanos e britânicos têm a nos ensinar a respeito desse assunto, porque eles estão na nossa frente há alguns séculos aí no estudo dos precedentes. Aliás, aqui eu preciso dizer ainda uma coisa que depois eu posso aprofundar num outro vídeo. No Brasil, desde 1890, 1891, nós temos controle difuso de constitucionalidade e simplesmente não tem como trabalhar com um sistema de controle difuso de constitucionalidade sem o reconhecimento dos precedentes da Suprema Corte, da Corte Suprema, ou no nosso caso, do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, isso não é uma novidade aqui no Brasil, isso é uma necessidade de quase 130 anos. Ah, se ao menos nós tivéssemos dado ouvidos ao Rui Barbosa. Bom, e para ter um precedente, basta que você tenha uma decisão de qualidade, é bom que se diga, da Suprema Corte. Então não precisa mais uma série de decisões, basta uma decisão. Mas cuidado, hein? Precedente e decisão também não se confundem. Na verdade, você encontra o precedente na fundamentação da decisão. Mas isso é um assunto para nós aprofundarmos mais na sequência. Então, em resumo, jurisprudência é uma ideia desenvolvida na tradição de civil law, tá? E ela pressupõe diversas decisões, um entendimento reiterado dos tribunais no mesmo sentido. Súmula é só o resumo da jurisprudência. Precedente, por sua vez, é uma ideia que foi desenvolvida na tradição de common law. E para você ter um precedente, em princípio, você precisa apenas de uma decisão. Mas aí você precisa identificar os fundamentos daquela decisão para poder aplicar esses fundamentos aos casos semelhantes. E o novo Código de Processo Civil? Bom, o novo Código de Processo Civil embaralhou totalmente as ideias de jurisprudência, de súmula e de precedentes. Como você pode ver apenas lendo os artigos 926 e 927 que estão aqui na descrição. Então, ao longo desse semestre, nós vamos estudar a teoria dos precedentes, os precedentes no novo Código de Processo Civil, e nós vamos fazer isso de forma crítica, mas nós vamos precisar de outros vídeos para fazer isso, obviamente. Bom, na semana que vem, o nosso vídeo de terça-feira, que é o dia da introdução ao direito, vai ser sobre o costume como fonte do direito, que é um assunto de introdução, é um tema que eu já estou devendo aí por conta de pedidos dos amigos do canal aqui nos comentários, e que é um tema importante de nós compreendermos bem, para nós não nos atrapalharmos também quando estudamos as ideias processuais relativas aos precedentes que vêm lá do common law. E o segundo vídeo, o vídeo de quinta-feira, vai ser sobre a diferença entre cortes supremas e cortes de cassação ou tribunais superiores. Um assunto que eu mencionei de passagem aqui nesse vídeo. E se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!